Boa tarde, gente. Boa tarde, meus inscritos. Então, gente, eu vou contar um sonho que tive essa noite, que me deixou um pouco preocupada. Eu sonhei com a basílica do Papa Francisco, né? Tipo assim, a basílica onde ele morava, né? Só que então, o que mais me chamou a atenção é que no sonho a gente tava indo todo mundo pra basílica, tipo, o mundo inteiro, né? Tipo, nós somos 8 milhões de pessoas no mundo. Essas 8 milhões de pessoas estavam indo para a Basílica, porque nós recebemos ordens de um homem muito poderoso, que a gente tinha que ir todo mundo para lá e de todas as famílias, porque a gente não poderia ficar na nossa casa nem na nossa cidade. Aí todo mundo tinha que dar um jeito de ir, né? Esse homem dava ordem para todo mundo ir. Só que o que me chamou a atenção é que ele, quando nós chegava na Basílica, que a gente descia aquela ruinha para chegar, né, na Basílica do Papa, as pessoas falavam pra gente, começavam a falar assim pra gente: ó, vocês esperam aqui porque tem que esperar os corpos, no caso dos nossos parentes falecidos, que já tinham morrido, que a gente tinha que esperar porque também ia descer os corpos junto com as pessoas. Tipo assim, as pessoas iam carregando os corpos lá pra Basílica do Papa. É, mais ou menos isso. Aí um homem chegava e falava pra mim, bem assim. Não, o homem não. Primeiro a minha cunhada falava. Falava assim pra mim, tava descendo, né, a ruazinha assim, pra ir na Basílica. E daí ela me parava no meio do caminho e falava: você não espera um pouquinho pra ir com a gente? Deixa eles descerem na frente, que daí depois você desce com nós. Daí eu falava, mas como o homem falou que é pra todo mundo descer pra Basílica, né? Tem que estar todo mundo lá, não pode ficar ninguém aqui. Tem que todo mundo descer, porque os corpos dos nossos parentes, familiares vai chegar e nós tem que estar lá para receber. Daí ela falava assim para mim: "Não, mas fica com nós para você receber o corpo, para você ajudar a receber o corpo da minha mãe", né? Falava: "Fica com nós, espera um pouco, não desce ainda não". Daí eu falava: "Então tá bom, eu vou esperar aqui, vou com vocês então". Daí eu falava, né, pra minha família ir descendo, que era minhas tia, né? Aí tava toda a minha família ali. Eu falava, vocês podem ir descendo que eu já vou logo atrás. Eu vou aqui com a minha cunhada, a gente vai esperar o corpo da mãe dela também. Daí nisso, ela percebia que eu tava bem vestida. Eu tava vestida com um vestido branco, que era seda, uma seda muito linda, branca, branca, branca que nem neve, uma seda pura de alfiníssima qualidade, que um pano lindo, né, um vestido lindo, vinha até os joelhos, ele tinha manguinha, e eu tava vestida com aquele vestido branco, aquela túnica branca, não é túnica não, era um vestido mesmo, túnica, quem tava era o homem, e eu tava com esse vestido de seda, que é uma seda puríssima, raríssima, né, que não existia, acho que na face dessa terra, porque era muito lindo esse vestido de seda. E ele era lindo, e eu tava com o cabelo arrumado, eu lembro que eu tava com uma tiarinha no cabelo, o cabelo tava preso, e esse vestido muito lindo, lindo, deslumbrante, chamava a atenção de quem quer que passasse, né? Aí, nessa observação que ela fez, né? Aí ela falava assim, então vamos, né? Então aí estávamos indo, né, pra esperar o corpo da mãe dela, né, no caso. E daí nessa subidinha que nós descia de volta, né? Aí encontrei um outro homem, que era o homem da túnica. Esse homem da túnica, ele falava assim pra mim: você pode parar aí um pouquinho pra você vir comigo? Eu preciso de você por alguns minutos. Preciso te mostrar uma coisa, ele falava. O homem da túnica branca, né? Esse não era meu parente, não era nada, era só um homem que eu não conheço.
E daí eu falava assim pra minha cunhada, então eu vou ter que ir com ele então, que ele quer me mostrar algo, aí eu já volto. Ele falava, vai ser rápido, não vai demorar. Daí eu ia com o homem da túnica branca, né, por um lugar. Aí ele pegava na minha mão, era como se ele flutuasse. Ali naqueles bilhões de gente, ele tinha 8 milhões de pessoas ali. O mundo inteiro estava ali. E esse homem me pegava na minha mão e a gente subia até uns 2 metros de altura, flutuando no ar. E daí, desses 2 metros que eu tava com ele me mostrava aquele povo na terra, aquela multidão de gente. Mas era muita gente, pensa em 8 bilhões de pessoas descendo uma ladeira. Era, era muita gente, gente. E as pessoas estavam vestidas normais, porque eu olhava para as pessoas assim. Até os meus parentes, inclusive, eles estavam vestidos de roupas normais. Umas mulheres de calça, de blusa normal, os homens de calça, né, de blusa, uns de terno, mas tudo vestido meio igual. E só eu com aquele vestido lindo, né, de seda branca. Daí tá. Aí quando nós subia 2 metros pra cima, ele segurando a minha mão, a gente tava meio que flutuando no ar. Que ele tinha esse poder de flutuar. Aí ele me mostrava, acima desses 2 metros do céu, né, assim. Ele falou que tinha que me mostrar um algo que ninguém podia saber o que estava acontecendo lá em cima. Que era segredo absoluto, era um segredo que ninguém, não podia falar para ninguém esse segredo, que ele só ia mostrar para mim o segredo que estava acontecendo ali naquelas alturas, né, de 2 metros acima. Aí tinha as nuvens, em cima das nuvens tinha tinha um chão, e ali tinha 5 homens escondidos fazendo alguma coisa com experimento. Mas alguma coisa com experimento muito coisa muito grande, porque ali não era coisa pequena. O lugar era grande, era enorme. E daí esse homem segurando na minha mão o tempo todo, né? Ele segurava nas minhas mãos e ele falava assim pra mim: ó, você não faça barulho que eles não podem ver a gente. Esses homens são os homens mais ricos do mundo. Eles são poderosos, eles que mandam no mundo. Eles mandam nas leis, eles mandam em tudo quanto há na terra. Então, eles não podem te ver. Então, nós temos que ficar quieto aqui. Mas daqui você vai conseguir ver tudo que eles estão fazendo e conversando. Aí eu começar, e eu com aquele homem, né, ele todo o tempo todo comigo, segurando na minha mão. E aí ele me mostrava, olha lá o que eles estão fazendo. Eu falava, mas o que eles estão fazendo? Porque tem algo muito grande ali, um tipo de uma bomba atômica, uma bola enorme, grande, brilhante, que brilhava e queimava que nem fogo. E daí ele falava assim, eles estão fazendo, esses homens estão fazendo experimentos. E só que ele não me dizia se esse experimento era para salvar o povo da terra ou se era para acabar com o povo da terra. Mas esses 5 homens estavam fazendo um experimento e era uma coisa muito grande, como se fosse criando uma bomba atômica, uma bomba igual aquela que aconteceu na guerra de Hiroshima, né? Uma bomba atômica para explodir no mundo inteiro, como para, tipo assim, acabar com o mundo. Daí aquele homem falava assim para mim, viu como eles são poderosos? Observa as roupas que eles vestem, eles estavam muito bem vestidos, sabe, de terno, gravata, da roupa da mais alta qualidade. E os homens vestidos tudo de preto e alguns de ternos azul, mas a maioria os ternos era preto. E eram 5 homens, né? E o homem que segurava minha mão, da túnica branca, falava que são os homens mais poderosos do mundo, que ninguém tinha tanto poder quanto eles. Aí eu ficava com muito medo, com tanto medo que ele visse gente, que eu queria sair logo dali. Daí eu falava para ele, vamos sair logo daqui que ele pode ver a gente, esses homens vão fazer coisas com nós, eles são malvados. Eu falava, né, eles são malvados.
porque eles tinham uma cara daqueles homens, né, de super poderosos mesmo, que é aqueles que mandam em todo mundo. Daí ele falava, então tá bom, vamos descer, né? Agora você já sabe o que eles estão fazendo, eles estão construindo algo muito secreto que ninguém pode saber, ninguém pode saber do que eles estavam construindo ali. Era um lugar super secreto, muito bem escondido, né? Tanto é que o homem da túnica branca teve que me levar flutuando, voando no ar para mostrar o que eles estavam fazendo. Daí nisso ele me levava de volta lá na Basílica, né, na Basílica do Papa, para nós continuar descendo aquela rua que nós tínhamos que chegar na igreja para receber os corpos dos nossos parentes, de todos os parentes que já faleceram, inclusive, de todas as famílias do mundo inteiro. Então era muita gente, pensa em 8 bilhões de pessoas descendo uma rua com corpos, imagina. Era horrível. E, e daí nós descemos de volta, daí ele me deixou no chão novamente. Aí eu comecei a descer, né? E quando eu olhava para o céu, eu olhava para cima, já era de noite, inclusive, isso já eram as 6 horas da tarde. Tava já escurecendo já, e nós descendo, né? Aquela rua, aquela multidão, para encontrar com os corpos dos nossos antes queridos, né? Dos nossos parentes que já tinham falecido, inclusive estavam todos ali. Todo mundo que já tinha morrido estava descendo ali também, né? Descendo os corpos, né? No caso, os vivos levava os mortos. E daí, quando nós chegamos lá, aí eu olhei para cima, aí tinha um rosto de um homem também, só que esse rosto desse homem, ele era um homem grandão, ele não era 2 metros de altura. Esse homem, ele era tão grande que ele dava metade do mundo, assim, de grande que ele era. Então, se eu olhava para cima, eu via o rosto dele no céu, só que o rosto dele era maior que a terra. Ele podia engolir a terra se ele quisesse. Ele era grande, só que tinha uma coisa naquele homem que me assustava quando eu olhava para ele. O olho dele era muito grande, o olho dele brilhava que nem diamante. Sabe aquela luz que você olha e não consegue nem ver, não consegue ver? Teus olhos ficam encandeados, não consegue ver nada. Ele tinha essa luz no olho. Isso era de noite, né? Aí imagina você olhar para um rosto de noite, não vê nada, né? Só que o dele era noite, mas porém o rosto dele tinha essa fonte de luz que era muito forte. Nosso olho chega a doer o olho da gente quando eu olhava para ele. Aí eu falava pro povo que estava embaixo, né? Que estava descendo para a Basílica do Papa. Eu falava assim para eles: olha o rosto daquele homem. Ninguém consegue olhar para ele. O olho dele brilha. O rosto dele inteiro brilhava, porque ele era tão grande que ele podia engolir a terra só com o corpo dele. Era coisa assustadora de ver. Era coisa assustadora, coisa grande mesmo, sabe? Coisa assim de arrepiar. E eu falava assim para as pessoas: olhem lá para aquele homem, como ele é grande, olha como o rosto dele brilha. Só que as pessoas, elas não conseguiam ver esse homem, só eu que estava vendo ele. E eu queria mostrar, né, para o povo na terra como que ele era grande, como que o rosto dele brilhava, porque ele podia engolir a terra, porque ele era maior que a terra, muito maior que a terra, ele era tão imenso de grande. Aí eu falava para as pessoas: olha para ele, vocês não estão vendo aquele homem no céu muito grande, tão grande que, gente, ele engolia a terra se ele quisesse. E ninguém olhava para ele. Quando eu olhava para aquele rosto, cada vez que eu olhava, a luz, aquela luz radiante tampava meu rosto, eu não conseguia ver nada. Mas eu sabia que ali tinha um homem muito grande que podia engolir a terra, que ele é imenso. Ele era imensamente grande, muito mesmo. Tinha que ser assustador.
E é isso que me chamou a atenção ali também, né, no meio daquele povo, é que eu tava muito bem vestida, com vestido de seda, da mais alta qualidade de seda. Só eu bem arrumada naquele lugar, não tinha mais ninguém. Então é isso, gente. Nisso eu acordei, né, com a cabeça que nem um balão, sentindo todas as energias daquele lugar e o ar, o clima, tudo. Aí nisso eu acordei. Daí o sonho acabou. Acabou e acordei com a cabeça grande, igual um balão. Com a cabeça muito, muito grande, gente. Acordei com todas as sensações daquele momento que eu tava ali, sabe? Parece que eu tava ali de verdade. Meu espírito foi pra lá. Porque eu acordei com a cabeça grande, inchada. Eu acordei com a sensação de... com os olhos com ardência, com a cabeça pesada, muito pesada mesmo, sabe? E isso durou alguns minutos ainda depois que eu acordei, porque a sensação era forte, que eu estava lá realmente naquele lugar e que eu presenciei tudo aquilo. Então eu acordei com todas as sensações que lá tinha, que eu vi, né? Aí eu acordei, né? Daí eu pensei, eu vou ter que contar essa visão que eu tive, porque eu achei uma visão muito forte, deve ter muito significado. Ela deve ter muito ver, porque tudo foi lá, foi tudo muito real, todas as sensações que eu senti, o medo que eu senti. Acordei sentindo o mesmo medo, a mesma sensação, a cabeça grande. Então, para mim, aquilo foi tudo muito real. Acredito eu que tem muitos significados mesmo. E também creio que não seja coisa boa que estava acontecendo ali. É algo ruim, alguma coisa muito grande no mundo, né? Que os governantes, alguém muito poderoso está escondendo da gente alguma coisa que eles estão tentando criar ou já criaram e estão escondendo alguma coisa do povo da terra, alguma coisa muito, muito grande, muito tenebrosa, muito horrível, sabe? Não sei alguma coisa que estão criando nesse lugar, estão criando alguma coisa que tem a ver com bomba atômica, com doenças incuráveis. É algo terrível, algo terrível. Eu acredito que estão criando alguma coisa que a gente não tem como saber, mas a gente tem essas visões, né? Talvez seja um alerta para o povo da Terra ficar mais alerta, ficar esperto e ficar, né, alerta por algo que pode vir aí muito grande, pode mesmo. Tá, pode ter que seja mesmo que estavam criando alguma coisa lá de bomba atômica, alguma doença. Não sei o que é, mas é algo muito, muito grande. Se é algo que atingiu o mundo inteiro. Então é para todo mundo. Para mim, esse sonho é para todo mundo se preparar. Todo mundo aqui dessa terra, né? Os cristãos, as pessoas, todo mundo se preparar para algo ruim. Porque se tem algo escondendo, se tem alguma autoridade maior, poderosa, escondendo algo de nós, não é coisa boa, gente. É coisa grande e é coisa tenebrosa. Já não basta o que já está acontecendo, que é a guerra, né? As coisas ruins. E mais isso ainda agora, que pode acontecer algo ruim. Então acho que nós temos que ficar preparado, né? Que já está acontecendo, né? Muita coisa ruim já aconteceu. Alagamento lá do Rio Grande do Sul, a, a, a guerra que não termina nunca. Isso já é um sinal que já está acontecendo as coisas à volta de Jesus, né? Então acho que para nós ficar alerta, todo mundo, né? E começar a prestar atenção que se tem algo criando alguma coisa de ruim é para nos atingir o povo da terra. Isso eu tenho certeza. Porque o medo que eu senti lá, gente, não é pouca coisa. O medo meu era grande. O medo e a sensação de, né, de tá
sendo observado ou preso por alguém, a sensação de estar sendo torturado por alguém era muito grande. Então eu acredito que seja algo ruim mesmo, não é coisa boa, não é mesmo. Isso eu tenho certeza, porque eu já tive outros sonhos proféticos que também não foram nada bom, e agora esse, às vezes eu tinha parado um pouco de sonhar com esses sonhos, mas esse já é o terceiro que eu sonho, eu não contei os outros, né? Daí eu resolvi contar esse porque raramente, quase todos os meses eu tô tendo, né? Uma vez por mês eu tô tendo uns sonhos assim, e outros eu não contei. E eu deveria ter contado, né? Logo que sonhei, então isso eu vou contar, né? Como um desabafo, porque a sensação era muito ruim. A sensação de dor, a sensação de a pessoa estar ali vulnerável era grande. Era coisa grande, gente. Então se prepara, porque coisa boa não é. Então é isso, pessoal. Deixando aqui o meu relato, né? O meu sonho, minha visão. E vocês aí analisem como vocês achar, né? Como vocês achar melhor, o que vocês acham disso, né? Pode deixar nos comentários. Se alguém entende de visões e quiser descrever, pode deixar lá, porque coisa não é pouca coisa não. É assustador, gente. Tô falando porque eu senti aquele medo, é assustador, muito mesmo. Então valeu, gente. Tchau. E até o próximo. Até o próximo